sou Valéria Dalegrave, graduada em jornalismo pela URGS, mestre em letras pela UFC, dramaturga, roteirista, e estou fazendo mais um vídeo para discutir com vocês a questão de como identificar as fake news. No último vídeo, eu coloquei algumas das principais características. A primeira, o pedido de urgência por compartilhar, algumas vezes feito, inclusive em letras maiúsculas, como se alguém estivesse gritando com você nas redes sociais. A segunda característica que eu coloquei, de mexer com as suas emoções, de provocar algumas emoções fortes, e eu posso citar que as principais, fortes e negativas, né? Lhe tirar o seu centro, roubar a sua paz. Algumas das principais emoções são indignação, ódio e medo. Outra característica, simplicidade, para que chegue até mais pessoas e mais pessoas sejam vítimas dessas fake news e as compartilhem. E a outra característica, a questão das fontes. Fontes não identificadas ou identificadas de forma insuficiente ou fontes mentirosas, pessoas que não existem. Né? Então, você vai ver lá alguma que diz, o jornalista alemão, né? E aí coloca só o primeiro nome do jornalista. Não tem como você fazer uma pesquisa e descobrir quem é esse cara. Né? Então, o principal é que a fonte seja identificada de forma que você consiga, pesquisando no Google, confirmar todos os dados referentes a ela. Então, se você tem um nome, tem que ser o nome completo, e para você poder fazer a pesquisa e confirmar pelo Google que aquela pessoa é realmente aquilo que está sendo dito que é. Biólogo, pesquisador, jornalista, e também descobrir qual a credibilidade que aquela pessoa tem. Porque apenas ela existir também não quer dizer nada. Né? Então, o Google está aí para isso. A gente tem que fazer essas pesquisas no Google. Não quer dizer que os primeiros itens da pesquisa vão esclarecer as suas dúvidas. Você tem, às vezes, que rolar, ir de uma página para outra, até você descobrir as referências que são importantes para você saber se aquela fonte tem credibilidade. E a gente foi até ali, né? Foi até essa parte da questão da fonte. Então, eu já falei um pouquinho aqui da questão da pesquisa no Google, né? Um pouco de como fazer essa pesquisa. Você tem que colocar exatamente o nome da pessoa ou do instituto que está sendo citado e os principais dados que estão nisso que você recebeu como informação supostamente verídica. E aí você não precisa colocar os detalhes da frase no meio. Você coloca só o nome completo e médico hospital tal. Médico hospital tal coronavírus. Né? Então, o que está rolando por aí agora é que pessoas estão se pronunciando sobre o que está acontecendo com relação ao coronavírus. Então, você vai colocar os principais pontos no Google e vai ver o que você vai encontrar lá. Tá? E quando você receber uma suposta notícia, você pesquisando no Google, você vai ver em quantos outros veículos apareceu essa notícia. Se forem muitos, a tendência dela ser verdadeira é grande. Tá? E a questão, então, quais são os sites de notícia que nós podemos confiar? Existem alguns hoje em dia que são apenas digitais, né? Que existem alguns que vieram de jornais impressos e se transformaram em digitais, e outros que foram criados já por meio digital. Quais são as dicas que eu vou dar para você buscar saber se esse site é confiável? Ele não pode usar adjetivos nos títulos, ou o mínimo de adjetivos possíveis, porque quando nós estamos falando de notícias, o adjetivo não é uma notícia. Se é belo, se é agradável, isso o leitor é que tem que decidir.
O que eu tenho que dizer é o que aconteceu, certo? O fato não tem adjetivo. E uma outra coisa muito importante é você perceber se aquele site, se aquele canal no YouTube, ele respeita opiniões diferentes. Então, isso não apenas para sites, mas como para pessoas confiáveis. É muito importante você saber respeitar a opinião diferente da sua. Hoje nós estamos num tempo de muita intolerância e algumas pessoas acham que devem desrespeitar a opinião alheia, acham que devem ofender os outros. Isso não é uma postura nem democrática, nem lúcida, e nem não demonstra nem um pouco de abertura na sua visão de mundo. Então, respeitar a opinião alheia. Claro que a opinião alheia deve ser demonstrada de uma forma a não ofender o outro. Então, aí a gente tem que fazer também a distinção entre opinião e ofensa. Ofensa é outra coisa. Tá? Então, vamos ligar o nosso radar e vamos tentar distinguir essas coisas. E nesse momento que a gente está, né, de tentar se precaver com relação ao coronavírus, eu ainda quero fazer uma distinção com relação às emoções. Se precaver quanto a isso, ou seja, hoje já tem uma opinião de que todos devem usar máscaras, saindo às ruas. Usar uma máscara não é ter medo, é se precaver. Sair sem máscara, não lavar a mão, não é ser corajoso, é ser irresponsável com relação à sua própria segurança e à segurança daqueles que você ama e que convivem com você. Então, vamos tentar distinguir isso, né? Como é que a gente distingue isso? Não deixando o nosso emocional entrar naquele turvelinho de eu preciso ser corajoso, os outros têm medo. Não, ninguém aqui está querendo ser superior a ninguém. A gente só está querendo se cuidar de si, cuidar dos outros e sobreviver, certo? Então vamos ter esse cuidado. E por último, para fechar então o meu recado de hoje, eu quero fazer uma pequena fuga com relação às emoções de cada um. Então, eu sei que às vezes, como a gente está sendo bombardeado por muitas notícias e informações, e algumas delas não são nada agradáveis, realmente, são muito difíceis, tristes, às vezes fica difícil manter o equilíbrio. Então, em momentos em que você está se sentindo fugindo do seu equilíbrio, que a ansiedade é uma coisa que vai ser muito comum agora, porque a ansiedade é a preocupação com o futuro. E para combater a ansiedade e até a insônia, para ajudar a manter a calma, existe um exercício básico na yoga, que é a respiração abdominal, que eu vou ensinar para vocês agora. Se você fizer 15 minutos de respiração abdominal por dia, você já vai conseguir um equilíbrio maior. Então, você vai para um cantinho e pede para ninguém incomodar, né, durante esses 15 minutos, deitado, com as duas mãos sobre o abdômen, dessa forma. Você vai inspirar o mais profundamente possível, sem sentir desconforto, sentindo o abdômen encher como um balão. E à medida que o abdômen for enchendo, as pontas dos seus dedos vão se separar um pouquinho. Quando você chegar no seu limite, sem sentir desconforto, você vai começar a expirar. E aí, soltando o ar, o abdômen vai baixando e as pontas dos dedos vão voltando a se tocar. Você vai passar esses 15 minutos concentrado na sua respiração e em perceber o seu abdômen enchendo de ar e depois esvaziando, certo?
Então, isso ajuda muito a combater a ansiedade e a trazer uma calma maior. Os bebês fazem essa respiração abdominal de forma natural. Se você já teve a oportunidade de ver um bebê dormindo, ou tiver a oportunidade agora, você vai ver que a barriguinha dele sobe e desce com muita tranquilidade, naquele sono tranquilo de bebê. Era isso. Vamos ligar o radar e deixar o alarme tocar sempre que houver alguma suspeita de que o que você está lendo é fake news. E pense 1, 2, 3 vezes antes de compartilhar algo que vai abalar as pessoas que você gosta. Certo?